estreou o ano passado, mas foi filmado na realidade já em 2020. Só que pandemia, não sei o quê, complicações. Pois, porque, por exemplo, é curioso, o filme depois termina com um monte de atores, não é? Aham. Como é que em pandemia se faz uma coisa dessas? Quer dizer, na realidade ele tem muitos atores pelo caminho. Sim, também. Exato. Na altura o que aconteceu foi aquelas coisas, as pessoas fizeram testes para filmar, como a equipa toda fez tipo testes para estarmos juntos a filmar. E pronto, a questão da pandemia teve mais complicações com agendas dos timings que nós tínhamos para filmar. Na realidade eu iria filmar em maio de 2020, só que em maio as coisas ainda não estavam tipo abertas, depois tive que adiar assim, mais para o final do ano, depois metade da equipa técnica já não podia, tipo, porque entretanto houve outros filmes que foram adiados e que se sobrepuseram a este. E tive muita sorte dos atores estarem todos conseguir que os atores estivessem todos disponíveis, porque eu escrevi mesmo a pensar naquelas pessoas. Por isso, pronto, isso foi uma sorte. Ok. Sim, Aham. sim. Avança. Já que estamos assim. Já agora fiquei curioso como é que surgiu a ideia da história, das personagens. Foi assim numa noite febril de quarentena ou foi uma coisa já planeada antes? Não, foi anterior. Na realidade, isto parte de uma música da Sophie que se chama Immaterial, e chama só Immaterial, e em que ela diz Immaterial Girls, Immaterial Boys, não sei o quê, I can be whatever I want. E foi um bocado essa frase do Immaterial, da Immaterial Girl e do I can be whatever I want, que eu decidi escrever este guião. E inicialmente até pensei que a personagem era uma personagem trans. Se calhar por causa de a Sophie ser uma artista trans e pronto, e ela, a música tem a ver com isso, mas na realidade a pessoa que faz a maior parte do tempo a personagem da rapariga imaterial, ela é uma pessoa não binária e por isso na realidade isso faz mais sentido, a ideia da não binaridade faz mais sentido do que ela ser uma personagem trans. Quer dizer, isso não interessa. Ela é interpretada por pessoas trans, por pessoas cis e pela João, que é não binária. Mas pronto, é isso. Partiu dessa música e aquilo eram pessoas que eu já conhecia e que queria trabalhar com elas e queria, digamos, filmá-las. Okay. Pronto, uma das perguntas que eu tinha pensado era essa, mas não interessa, entretanto tenho outra, que é assim, uma vez que há vários atores a interpretar a mesma personagem, como é que eles pensaram nessa questão, não é? Se assentaram logo, porque pronto, torna-se um bocado complexo também, não é? Encaixar a mesma pessoa em tantos atores diferentes, acho eu, não sei. Sim, eu acho que é assim, eu escrevi aquilo mesmo a pensar naquelas pessoas e a pensar um bocado nas personalidades delas e na realidade para mim a ideia era um bocado que aquilo pode ser uma pessoa, pronto, a ideia é que ela é uma pessoa que muda de forma, mas também há uma possibilidade daquilo ser só uma coisa nos olhos do personagem, não é? Tipo, aquela coisa de tu às vezes olhas para uma pessoa e ela parece diferente, e pronto, e então eu peguei em várias pessoas e pensei um bocado nas personalidades delas, mas quando eu escrevi o guião, aquilo já estava tudo pensado para serem aquelas pessoas, para tipo em que momentos é que elas apareciam, e por isso quando eu falei com os atores, eles leram aquilo e pronto, eles já faziam assim um certo sentido. Na realidade a única coisa que houve assim mais de trabalharmos todos juntos fizemos uma vez uma visita à casa onde filmámos,
em que foram todas as pessoas que faziam de João, elas são 5. E pronto, e foi o único momento na realidade em que elas estiveram todas juntas ao mesmo tempo, porque há pessoas que depois, durante a filmagem, nunca se cruzaram. A Aurora, o João Reis Moreira, a Jenny Larue, pronto, são pessoas que tiveram lá assim 1 dia, 2 dias, tipo, mas depois não se cruzaram com as outras personagens. Estava-me a lembrar, por exemplo, que o filme de vez em quando altera os formatos, não é? Isso também pode estar relacionado com essa tal visão, digamos assim, da personagem, ou não? Sim, e a ideia de que essa coisa de que tudo é possível, e isso tanto é aplicável à personagem dela como é aplicável ao próprio filme, e por isso o filme vai se transformando, ele não tem tipo uma forma fixa, ele tipo muda às vezes tem formatos diferentes, também tem o grão é diferente, tipo às vezes é uma coisa que é assim mais, tipo não se nota assim tanto quando se vê assim pela primeira vez, mas tipo há alturas em que aquilo tem muito grão como se fosse em película e há alturas em que a imagem é super cristalina e pronto, e depois tem aquela parte assim que a floresta está tipo toda cor-de-rosa e pronto, a ideia é que o próprio espaço à volta também se transforma, é como se ela estivesse numa espécie de sítio encantado, num país de fadas em que tudo é possível de se transformar. Ok. Só a título de curiosidade, por exemplo, eu gostei muito ali da parte do rio, aquilo é exatamente onde? Aquilo é na zona da Sertã. Ok, não conheço. E é tudo lá, na zona, ou não? Não. As cenas do rio e os exteriores são na Sertã e a casa é ali tipo em Bucelas. Uau! Ok. Sim, foi assim tipo um achado completamente aquela casa. Foi assim. Estávamos à procura de um rio. Aquilo no guião estava escrito que havia uma zona assim com uma cascata, assim. Pronto, havia assim uma espécie de ideia assim meio idílica que depois não conseguimos encontrar. Sobretudo porque depois filmámos em setembro, por isso os rios têm muito pouca água, há rios que têm tipo zonas assim mais de cascata e não sei o quê, e depois tipo em setembro são só assim um fiozinho de água, não é propriamente um sítio idílico. E aquela casa onde nós filmámos disseram-nos que havia assim uma cascata ali na zona de Bucelas e fomos ao sítio e não só não tinha cascata, como só tem cascata no inverno, não tinha tipo água sequer, tinha assim um fiozinho de nada de água, mas em contrapartida encontramos aquela casa que tem aqueles jamelões e aqueles que é, pronto, foi assim um achado. Ok. Alguém tem mais perguntas? Entretanto, não. Então, faz. A minha pergunta é sobre tu estás a dizer que escreveste para pensar naquelas pessoas. E a minha pergunta era sobre a direção de arte e sobre o guarda-roupa. Tem lá tipo roupas bem fixes e coisas bem diferentes. Se isso foi pensado para o filme ou se foi mesmo assumido, olha, isto são as roupas das pessoas, tipo, foste à casa delas ver, olha, o que é que tem, ou se foi mesmo pensado cena a cena. Sim, foi. Eu trabalhei com a Joana Barrios, que é uma pessoa com quem eu já trabalhei bastantes vezes no Teatro Praga. Ela é uma pessoa que faz muitas coisas, desde comida até a roupa. E a roupa, ela faz os figurinos para o Teatro Praga e eu convidei-a para ela fazer o guarda-roupa do filme. E tinha assim algumas ideias, dei-lhe uma imagem de uma fotografia da Sophie em que ela tem um vestido assim com uma espécie de lençol branco que ela depois adaptou assim um bocado para aquela roupa que ela usa. Mas depois dei-lhe um bocado também liberdade para ela, para a Joana, a partir das ideias, destas ideias das coisas imateriais, do que é que podia ser aquela personagem que é assim meio
Tipo, ela isola-se na floresta como quem se quer esconder, mas depois tem tipo a roupa que chama mais dá mais nas vistas, não é? Tipo, é como se ela que por um lado se quisesse esconder da sociedade, mas por outro está completamente tipo extravagante ali no meio. Por isso salta assim à vista. E a Joana, fez 4 peças de propósito, que é esse vestido branco, fez uma saia que elas usam, e uma camisa de xadrez, e fez uma manta que tem uns aliens. Foi tipo, pronto, que ela assumiu como se fosse uma peça de guarda-roupa, só que é tipo uma manta. E eu achei isso tipo super interessante, e depois misturou com roupas que ela tinha, sobretudo, e roupas minhas, pronto, coisas, aquilo é assim uma grande misturada de coisas que ela juntou mais na realidade do guarda-roupa dela e do meu, e com coisas que ela fez de propósito para ali, um bocado para criar aquela ideia, pronto, daquela pessoa assim meio fada. E depois também tipo a maquilhagem foi uma coisa que eu discuti muito com a rapariga que fez a maquilhagem, porque pronto, a ideia é um bocado isso, é como se ela tivesse assim uma coisa um bocado impossível dela fazer sozinha, tipo ali tipo, ela está numa casa no meio do nada onde não tem, tipo, e de repente tem sempre uma maquilhagem super elaborada. Mas foi um bocado esse lado assim meio da fantasia, em que a própria maquilhagem tipo, também se vai mudando. Por exemplo, houve uma ideia muito gira que nós tivemos assim, tipo, um bocado do nada, porque eu estava a dizer-lhe, tipo, o primeiro encontro que tive com ela, disse-lhe, pá, não sei, podem ser coisas mesmo estúpidas, assim, do género. Quando ela lhe diz que está grávida, podia ter assim uma coisa que é tipo como se fosse os testes de gravidez, tem assim 2 risquinhos. E ela disse, isso é uma ideia gira, não sei o quê. E no momento em que ela diz que está grávida, a maquilhagem dela são uma espécie de retângulozinhos, tipo bolinhas brancas, com 2 risquinhos cor-de-rosa. Tipo, e aquilo é uma coisa que tu não pensas quando estás a ver, mas está lá assim, tipo, subrepticiamente, tipo, essa ideia lá por trás. E depois, tipo, mais tarde, quando ela está deitada na cama, ela ainda tem a mesma maquilhagem, só que os risquinhos, em vez de estarem tipo assim os 2 paralelos, eles já estão tipo virados um para cada lado, não sei o quê, como se aquilo também ela estivesse desconfortável com aquilo. Pronto, isso são assim, têm assim muitas ideias assim que são muito pequeninas, mas que uma pessoa mesmo que não veja logo, quando está a ver, elas estão lá por trás. Ok, mais alguma questão, comentário? Pronto, então agradeço. Obrigado. Pronto, e vamos jantar.